dessa semana é um livro que me surpreendeu muito. Não é a primeira vez que eu tô falando isso, né? Já falei isso algumas vezes, mas novamente é um livro que eu não esperava muita coisa e me surpreendeu bastante. Por que eu não esperava muita coisa? Porque eu conheço algumas pessoas que leram e tive diversas opiniões sobre, né? A gente já fica com aquela coisa tendenciosa. Mas eu não devia ter ficado. Porque a gente tem que pensar nas nossas próprias experiências. E a minha experiência com esse livro foi muito boa. Muito, muito boa. O livro dessa semana é Quando Ela Desaparecer, de Victor Bonini. E, gente, esse livro é um suspense bem bom, tá? Assim, talvez ele confunda as pessoas, ele me confundiu um pouco, porque ele trabalha muito com aquela coisa do vai e volta, entendeu? Tipo, uma coisa está acontecendo no presente, aí vai pro passado, aí volta pro presente, aí volta pro passado. E eu sei que isso é uma dinâmica muito comum em vários livros, inclusive em livros de suspense. Só que eu confesso que nesse aqui isso me deixou um pouquinho confusa. Mas nada tão grave a ponto de impedir que eu lesse o livro ou entendesse a história, não, tá? Inclusive, esse livro, como eu falei antes, ele me surpreendeu e eu acho que se esse livro fosse gringo, certeza ele já tinha ganhado uma adaptação. Certeza. Eu já vi livro bem ruim ganhar adaptação. Então, né? Eu acho que esse daqui merecia uma adaptação também. Mas não sei, né? A pessoa, né? Enfim, algumas pessoas ainda têm essa tendência de, tipo, pagar muito pau pra livro gringo e não muito pra livro brasileiro, né? E assim, posso estar completamente errada no que eu tô falando, mas eu sinto que as pessoas também, elas têm um apreço maior para livros nacionais se for uma literatura mais densa, uma coisa mais drama. E no caso aqui a gente tá falando de um suspense, né? Que aí eu acho que no suspense, quem é que a gente sabe que se destaca muito aqui no Brasil? Rafael Montes. Mas não é o Rafael Montes, tá? Inclusive, assim, tem algumas semelhanças. Eu acho que se você gosta dos livros do Rafael Montes, você vai gostar daqui. Apesar de que tem algumas diferenças também, mas eu acho que vai numa linha bastante parecida. Então, se você gosta de suspense, se você gosta do Rafael Montes, é um livro que vale muito a pena você dar aquela chance. O livro ele é narrado como uma espécie de livro jornalístico, tá? A gente tem uma personagem que é a Sara, que ela tá escrevendo um livro para contar uma história que supostamente aconteceu na cidade dela, que é Guarulhos, em São Paulo. Tá, a gente sabe que não é uma história verídica, mas é pra gente fingir que é uma história verídica, tá, pessoal? Então a Sara, ela vivenciou esse caso e aí ela resolve, anos depois, escrever um livro sobre. E aí quando ela vai escrever esse livro, ela pega depoimentos, então é por isso que ela é muito bem informada sobre tudo o que aconteceu. E aí a gente vai conhecendo a história ao longo do momento que a Sara vai explicando. Ela vai narrar uma história que aconteceu com uma menina de apelido Kika, tá? A Kika, ela era colega de escola da Sara, né? Elas moravam no mesmo bairro, inclusive ela traz muitos detalhes sobre o bairro. Assim, se você é de Guarulhos e lê esse livro, você vai identificar tudo, né? Não é o meu caso. E aí ela sempre estudou com ela há muitos anos e essa menina desapareceu. Um belo dia ela desapareceu. E aí rola toda uma investigação pra saber o que aconteceu com a Kika. E a gente sabe que... O que a gente sabe, o que a gente tem de informação quando começa o livro? Que a Kika desapareceu em um determinado momento, mas que 2 anos antes já tinha acontecido uma outra situação muito bizarra com a Kika. E a Kika sobreviveu. E óbvio, o livro não deixa claro pra gente se a Kika sobreviveu a esse segundo acontecimento, ao desaparecimento, ou não, né? Isso você só vai descobrir lendo o livro. Mas aí a gente vai acompanhando, na visão da Sara, a gente vai acompanhando um pouco dessa história, tanto do que aconteceu com a Kika 2 anos antes, quanto o que aconteceu com ela no momento do desaparecimento, da investigação, as linhas de investigação, quem foram os suspeitos. E, gente, assim, você suspeita de todo mundo. Eu suspeitei até da Kika. Eu suspeitei de geral. Cada personagem que aparecia eu dizia, muito suspeito, eu acho que é ele. Aí o outro fazia uma coisa, muito suspeito também, eu acho que é ele. Aí outra dizia coisa, muito suspeito, eu acho que é ela. E no final, eu fui completamente surpreendida. Eu me senti, assim, não é a mesma coisa, claro, mas eu me senti um pouco lendo Agatha Christie, sabe? Que a Agatha Christie a gente vai pegando, coletando toda a informação e a gente vai desconfiando de 1001 pessoas e quando chega no final é uma pessoa que você não fazia ideia. E aí, mas aí é uma pessoa que você não fazia ideia, mas quando o Hercule Poirot explica, você pensa, faz todo sentido?
Então foi meio isso que eu senti com esse livro aqui do Vitor Bonini, sabe? Eu senti essa vibe. E aí você percebe, inclusive, que ele tem essa vibe de ser um livro jornalístico, porque ele tem até fotos, né? Algumas fotos são fotos verdadeiras, né? Tem umas fotos que são fotos do lugar, fotos da praça e tal. E já as fotos que são fotos de notícias de jornal, essas coisas como essas aqui, ó, que são trechos de notícias de jornal, então bilhete que ele escreveu e tal. Isso daí é fictício, né? Foi tudo criado pro livro. Eu confesso que eu gostei e não gostei muito disso, né? Essa parte eu achei interessante, mas assim, no fundo, bem no fundo, eu acho que esse livro ele poderia muito bem ser somente um livro sem ter esse conteúdo jornalístico, sabe? Eu sei que a Sara tá escrevendo um livro jornalístico, mas a Sara podia não ter colocado, não ter as imagens, sabe? Não sei, eu não sei explicar, gente. É uma coisa que eu olhei e eu vi assim, não acho que era necessário. Mas se o autor quis colocar, quem sou eu na fila do pão, né? Pra dizer o que é que ele deve e o que é que ele não deve fazer no livro dele, né? Eu achei desnecessário, mas se ele achou legal, né? Olha, tá aqui, ó, tem algumas imagens, ó, tipo essa imagem aqui, né? Faz parte da história, não é uma imagem real. Já, né, esse daqui são imagens montadas. Já algumas outras imagens, elas são imagens reais mesmo. Quando mostro, a gente tem aqui um mapa da região. Isso daqui é muito interessante para você se orientar. Mas eu confesso que eu não vi esse mapa, só vi depois que eu terminei de ler o livro. De que adiantou, né? Me diga. A professora, que vivia reclamando com os alunos, que os alunos não prestavam atenção nas coisas, começou a ler um livro que tem um mapa imediatamente na segunda página e ela não viu o mapa. Acontece. Se você vê o mapa, melhor. Se não vê, tudo bem. Dá pra ler também do mesmo jeito, tá? Não se preocupe com isso. Mas é um livro interessante. Ele é muito interessante. Ele deixa aquela coisa, ele te prende. Eu li ele muito rápido, tá? Porque você fica o tempo todo querendo saber o que aconteceu e os capítulos sempre terminam com ótimos ganchos. Eu adoro autor que faz isso, que deixa um gancho bom pro próximo capítulo, tá? Não é todo mundo que faz isso. E aí quando você termina o capítulo, você pensa assim, eu vou parar aqui, mas aí você não quer parar porque o próximo capítulo promete. E aí você não quer parar porque o outro capítulo também promete. Antes da gente começar a parte com spoilers, vamos lembrar aqui que dia de terça-feira sai o vídeo, sai a resenha no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, tá? Mas lá é sem spoiler, certo? E no domingo, sai aqui, no domingo anterior, à terça-feira, tá? Sai aqui no YouTube e é a versão com spoilers. Então, se inscreve aqui no nosso canal, que aqui tem muito vídeo, muito livro, livro de suspense, livro de drama, livro brasileiro, livro internacional, livro americano, livro, sei lá, africano, asiático, de todo jeito, tá? Não tem de todo jeito, mas tem muito tipo, tá? E aqui você vai encontrar muitas resenhas boas. Tem um outro vídeo que eu faço criticando o livro, mas a maioria é boa, tá? E agora a gente vai pra parte com spoilers. Bom, vamos para os spoilers. Gente, o que foi os plots desse livro? O que foi os plots desse livro? Eu fiquei, eu acho que entregou muito. Porque como eu falei antes, a gente desconfiava de todo mundo, né? A gente desconfiava de todo mundo o tempo todo. Quando a mãe da Kika diz assim, porque a gente ficou traumatizado com o cheiro de canela. Aí eu pensei, foi na chácara. Aí encontraram a casa lá, aí tinha o fazendeiro que apareceu naquele dia. Aí eu, bicho, foi esse fazendeiro. Aí depois, não, porque o dono lá do lugar vivia bêbado e adorava agarrar a garotinha. Bom, foi ele. Mas aí teve o pastor, que a menina tava aqui, que eu tava frequentando a igreja dele, e aí ele tem um passado muito estranho, e a Kika ia pra sala dele e eu, pronto, foi o pastor. Aí não, mas aí o diretor da escola, e pipipi, papapá, eu pronto, tá na cara que era o diretor. E no fim das contas, era a própria Kika. Era a Kika o tempo todo, porque a menina, ela era uma psicopata. Assim, achei um pouquinho forçado ela ter feito tudo isso sozinha. Achei. Porque assim, tanto o primeiro ataque que ela teve 2 anos antes, que foi quando ela foi esmurrada, ela quase morreu porque ela foi espancada. Quando você lê isso, você fica, meu Deus, coitada dessa menina.
você pensar que ela fez tudo aquilo ali de caso pensado, e aí quando foi nesse segundo momento que ela arquitetou tudo isso, porque ela percebeu, ela descobriu, né, que a Elaine, a pobre da Elaine, gente, coitada da Elaine, a Elaine e o Sandrão estavam desconfiando dessa situação ocorrida 2 anos atrás, e eles resolveram começar a investigar, e aí ela fez toda essa armação. Matou a Elaine, matou o Sandrão. Eu confesso que eu achei um pouquinho forçado ela ter feito tudo isso sozinha. Tudo bem, ela é psicopata. Eu sei que ela é psicopata. Mas eu achei meio coisa de filme. Mas é um livro, né? Então, tudo bem. É meio coisa de filme, é livro, né? Então deixa pra lá. Tanto que quando foi interessante que na hora que ela começou a dizer o que aconteceu com ela, que aí ela não ficou presa, ela ficou internada em um local para jovens com problemas, né, tipo de psicopatia. Aí na mesma hora eu já tava pensando assim, nossa, a história dela me lembra muito o Champinha. Aí lá vai ela dizer, ela estava na mesma instituição que o Champinha, E assim, né, se você conhece a história do Champinha, é uma história muito, muito pesada, tá? Muito pesada mesmo. Se você tiver estômago, procure pesquisar sobre isso. Tem um episódio até do podcast do Modus Operandi em que a Mabê e a Carol falam sobre esse caso. Gente, é um caso muito pesado. Eu fiquei muito mal quando eu ouvi o caso, porque eu não lembrava da história. E assim, tipo, é perturbador. Ele era um psicopata também, mas ele não era um psicopata no nível da Kika, entendeu? Mas a Kika é psicopata total. E assim, como eu falei de novo, né? Eu achei um pouquinho exagerado ela ter planejado tudo e tal. Mas beleza, né? É livro, é ficção. Viu como se assemelha um pouco com Rafael Montes? A diferença é que assim, eu gosto dos livros do Rafael Montes, mas o Rafael Montes ele deixa muita ponta solta. Aqui eu não senti essas pontas soltas não, tá? Assim, pode ser que tenha ficado alguma ou outra, mas nada muito grave, nada que tenha assim afetado assim o final da história. Mas pra mim, assim, foi interessante porque desde o começo eu não gostei da Kika. Você não gosta da personagem, você não gosta dela. Você sabe que ela é uma adolescente insuportável, chata, pick me girl, né? Pick me girl, ela é, ai, nossa, não tenho amizade com meninas, só tenho amizade com meninos, né? Você já sente essa energia dela, né? Você sabe que ela sofre bullying porque ela é muito bonita. Ai, que cansativo, isso é cansativo. Mas tudo bem, né? Aí você vai... Teve uma hora, juro por Deus, teve uma hora que eu realmente desconfiei dela. Quando a Elaine morreu, que as câmeras diziam assim, parece essa pessoa que parece de blusão, parece uma mulher. Eu fiquei, gente, será que é a Kika? Aí eu comecei a confabular de que talvez ela tivesse sumido, fugido com alguém, a Elaine descobriu e aí ela tentou matar a Elaine e tal. Eu pensei nisso. Mas quando a gente chega naquele momento em que descobrem que ela tá presa lá no porão da casa, lá do Sandrão e tal, aí eu pensei, não, realmente não era ela, porque ela é uma vítima. Ela me enganou direitinho, né? Bem direitinho. Mas eu achei muito interessante o plot da Kika e acho que o plot maior de todos foi saber que o Sandrão era o pai da Sarah. Porque assim, no começo do livro ela fala que ela tá escrevendo esse livro pro pai dela. Mas eu confesso que durante o livro eu esqueci totalmente do pai da Sarah. Eu esqueci totalmente do pai dela. E aí quando ela lá no final, já pertinho do final, que ela chega e ela fala assim... ela fala uma coisa tipo, como se dissesse assim, a vida do meu pai depende disso. Aí eu fiquei, gente, o pai dela é o Sandrão? E aí eu fiquei, nossa, como eu fui burra, como é que eu não percebi? Assim, em nenhum momento do livro, só tem um momento do livro que a gente consegue entender isso, que já é no final, lá pro final, quando perguntam pro Sandrão, quando o Sandrão fala que desconfiou do espancamento da Kika, porque o Sandrão tinha ido buscar a filha dele lá no canto lá onde estava a Kika, onde estava a galera, naquele rolezinho. Filha dele que era quem? A Sarah. Mas eu não sabia. Então quando ele diz, eu fui buscar minha filha também. Aí eu, ele também tem uma filha? Whatever, né? A gente sabe que o Sandro era divorciado e tal, tanto faz. Quando encontraram a Kika no porão da casa, quando começaram a descrever a casa, que disseram, é um homem que é divorciado, que mora aqui e tal, eu pensei, será que é o pai da Sarah? Juro, eu desconfiei que era o pai da Sarah. Eu soube que o Sandrão tinha uma filha lá no rolê, mas em nenhum momento eu associei as duas coisas. E aí você descobre que a casa é do Sandrão. Você pensa, pronto, foi o Sandrão. Tava muito na cara, tava muito óbvio que tinha sido o Sandrão. Mas não foi o Sandrão. Gente, eu achei que fosse o Sandrão. Desde o começo eu também achei. Porque eu achei
Eu fiquei desconfiada daquele cara que, ai, ele é tão galera, ele é tão legal, ele é tão amigo de todos os adolescentes. Eu fiquei desconfiada. Por quê, gente? Figuras masculinas que são muito próximos de jovens, elas podem, né, ser aquela coisa que é legal mesmo de fato, e pode ser aquela coisa, né, que acaba indo para um outro caminho. E assim, eu como professora que sou, no momento não estou sendo, mas sou professora e já passei mais de 10 anos em sala de aula, eu já vi muitos Sandrões, tá? Tem um monte de Sandrão por aí. E tem um que é aquele cara que ele é muito legal, ele é muito galera, pode ser um professor, pode ser um coordenador, um diretor, ele é muito legal, ele é muito galera, todo mundo gosta dele. E aí, tipo, ele comete pequenos abusos, pequenos não, até mesmo grandes abusos, com meninas ou meninos também, né? Mas as pessoas nunca desconfiam. E quando alguém fala, as pessoas dizem assim, não é possível. Eu não acredito que ele foi capaz de fazer uma coisa dessa, porque ele é uma pessoa tão legal. Sério, gente, eu conheço gente assim, tá? Isso eu já vi isso acontecer, entre aspas, assim, tá? Então, tipo, a figura do Sandrão, ela me remeteu logo a isso. Eu, que trabalhei em escolas, quando eu vi a figura do Sandrão, eu pensei, nossa, não, tem alguma coisa muito errada. E ele, insistiu muito pra Kika ir estudar nessa escola e tal. Aí, quando a Kika contou a versão dela de que tinha sido o Sandrão e tudo, eu realmente acreditei. Eu realmente acreditei de fato. Mas aí depois a gente descobre que era tudo mentira, né? Hashtag Justiça for Sandrão. Mas eu fiquei com uma dúvida. Se era tudo mentira, e aqueles depoimentos que apareceram depois de outras pessoas, de outras meninas, dizendo que o Sandrão também se engraçava com elas? Aquilo ali era tudo mentira? Porque a gente sabe que a internet, ela tem esse potencial, ela tem esse poder de potencializar coisas que não precisavam ser potencializadas, né? Então, quando descobrem, né, que o Sandrão tá morto e que ela tava no porão do Sandrão, as pessoas imediatamente, eu sempre soube que era ele sempre foi estranho. E aí começou a aparecer um monte de jovem da escola ou outras jovens que diziam que não gostavam do comportamento dele, que achavam estranho o jeito dele de pegar uma na outra. Bom, apontaram uma coisa que no começo do livro eu fiquei meio receosa. Eu pensei nisso, mas parece que ninguém tinha pensado, que era o fato de que ele tinha sido diretor em várias escolas diferentes. Ele tinha sido diretor em várias escolas públicas diferentes antes de parar na escola Álvares de Azevedo, que é a escola da Kika e da Sara. E aí eu fiquei, por que esse homem foi transferido tantas vezes? Porque assim, gente, mais uma vez, a vivência da escola pública. Não é comum gestão de escola pública mudar com tanta frequência. Só que isso ficou, todas essas coisas ficaram sem resposta. Aí talvez tenha sido só coincidências em relação à questão das mudanças, né, da escola. E em relação ao que as meninas disseram, pode ser que realmente fosse uma coisa potencializada, aquela coisa tipo assim, estão suspeitando do fulano A. Eu sempre soube que era fulano A. Eu não gosto dele, então eu sempre achei. Pode ter sido isso, ou pode ser que realmente essas meninas tenham visto com outros olhos o comportamento do Sandrão, ou pode ser até que o Sandrão se comportasse dessa forma com elas, não com a Kika, mas com essas outras meninas, não sei, nunca saberemos. Ficou aí, ficou a dúvida, até porque nenhum dos envolvidos depois quis falar com a Sara para o livro jornalístico dela. Mas, eu acho que eu me senti uma jumenta quando eu descobri que o Sandrão era o pai da Sara, mas eu acho que foi um plot bem interessante. Depois que eu descobri isso, tudo fez sentido. Sim, repito, achei um pouco esquisito a Kika ter feito tudo isso sem a ajuda de absolutamente ninguém, tá? Ainda bem que o Bardelli entrou, né? O Conrado Bardelli entrou no rolê, porque meio que ele ajudou a resolver o babado, né? Porque tava complicado. Porque senão a Kika ia sair ilesa e só Deus sabe o que é que ela ia fazer depois, né? A gata era a Suzane von Richthofen dos novos tempos, né? Pesado. Mas eu acho que é um livro que entregou muita coisa, porque como eu falei, eu olhei pra essa capinha aqui, eu não gostei, eu confesso que eu achei essa capa bem feinha, tá? Tem a meninazinha aqui que supostamente seria a Kika, né? Nossa, menina muito bonita, diga-se de passagem, tem até uma foto dessa menina aqui dentro, que foi a foto que saiu no jornal e tal, e realmente é uma menina muito bonita. Tá aqui, pera. Aqui, pronto.
uma menina muito bonita. Ok, entendo. Nossa, ela sofre bullying por ser bonita. Ela é bonita mesmo. Assim, uma Gisele bem tímida, mas é bonita. Mas eu acho que é um livro que entregou, porque ele entregou plots bons, entregou psicopatia, entregou bullying, entregou lesbianismo, entregou LGBTQIAPN+, entregou pré-julgamentos, entregou internet julgando as pessoas. E olha que é porque o livro se passa em 2000 e a história é em 2014, eu acho, por aí. Imagine se fosse hoje em dia, ia ser, ó, muito pior. Então, eu acho que ele entregou. Então, se você gosta de suspense, se você gosta de literatura nacional, se você gosta de livros interessantes que te deixam intrigados e que entregam plots maravilhosos, esse livro é para você. Por isso, nosso livro da semana é Quando Ela Desaparecer, de Vitor Bonini.